O programa Vida e Você hoje está girando em torno da questão do abuso infantil, abuso infanto-juvenil, não só o infantil, mas de adolescentes também, pré-adolescentes, adolescentes. A gente tem se assustado com a terrível notícia e tantas notícias na mídia de crianças espancadas até a morte. Eu fico horrorizada, não é? Eu me sinto horrorizada com esse assunto. Por exemplo, eu vi outro dia uma menininha de 6 anos foi espancada até a morte e ela tinha ficado 3 meses trancada no quarto, se alimentando, às vezes, uma vez por dia, com café e farinha, que era o que a mulher na casa dava para ela comer, café e farinha. E ela foi espancada pela própria mãe e pela namorada da mãe. Nós estamos aí vendo uma cobertura terrível da questão do caso Henry. Bom, eu já falei aqui no programa. O fato é que eu estou aqui com a doutora Rose, que é psicóloga já há 18 anos para mais, com uma vasta experiência, tanto na área de família, quanto crianças, adolescentes, se não me engano, doutora Rose, até em Libras, né? Com especialização em Libras, com pessoas com deficiência auditiva, né? A doutora Rose, que nos ajuda no DAI também, Departamento de Aconselhamento Especial da Igreja Fonte da Vida. Ela gentilmente nos atendeu aqui novamente. Obrigada, doutora. Tudo bem? Tudo bem, Bispo. É um prazer poder contribuir. Você sempre tem nos atendido aqui, nos abrilhantado o programa com a sua experiência. Eu agradeço muito, viu, Rose? Eu fico lisonjeada. Rose, a estatística de abuso, e quando eu falo abuso, eu não estou me referindo apenas ao abuso sexual, nós vamos falar sobre isso também. Mas eu estou falando da questão de espancamentos, de negligência, de tortura a crianças e adolescentes. Rose, parece que a estatística, a quantidade de crianças abusadas no Brasil é estarrecedora, não é? Aumentou muito, né, Bispa? Principalmente agora com a pandemia, né? Aumentou demais. Porque a pandemia, na verdade, ela veio e regrudeceu, né, uma série de coisas que já existiam na casa. Então, às vezes, muitas vezes, os pais estavam fora o dia inteiro. Então, era um momento de paz que a criança tinha, né? Mesmo que ela estivesse sob tortura, amarrada numa cama, fechada num quarto, mas ela sabia que, por exemplo, das 8 às 18, ela não seria machucada, né? Agora, com os pais em casa, né, pais, mães, né, os cuidadores em casa, isso aumentou muito, porque é uma bola de neve, né? Pessoas que veio, porque geralmente quem traz esse tipo de situação são pessoas que também passaram por ela, né? Então ele vem e reproduz. Então, em casa, isso está maior porque eles estão mais tempo em casa. Né? E com a sobrecarga de trabalho, com a sobrecarga. Então, assim, a pandemia está trazendo uma sobrecarga emocional e de funções muito grande, né? Então, pessoas que perderam empregos, que perderam as funções, né? Então, assim, todo esse desajuste emocional, esse desajuste financeiro, então faz com que aquela violência que já estava aqui dentro, né, ela começa a se mobilizar ainda mais. Então, assim, realmente, com a pandemia, as crianças têm sofrido mais. E as crianças não foram mais para a escola, né, doutora? Agora que estão voltando à escola, né? E ainda na escola existia o olhar do professor, que geralmente, na maioria dos casos, é quem
detecta a violência em casa, né? Então, assim, as crianças estão com esse olhar a menos sobre ela, com essa proteção a menos sobre ela. Então, as crianças que ficavam em CIMEIs ficavam o dia inteiro, né, num certo nível de proteção. E essas crianças agora estão, né, muitas vezes, sozinhas em casa, né, sem ter ninguém, né, um adulto responsável, uma pessoa responsável por elas. Então, assim, o nível de negligência que as crianças estão sofrendo nessa pandemia é muito alto. Eu falo disso com se caracteriza em abuso, né? A negligência também é um abuso. A criança que fica o dia inteiro sem se alimentar... Abandono de incapaz é um abuso e é crime, o abandono de incapaz. Então, a criança que fica o dia inteiro em casa, sozinha, sem uma pessoa para estar gerindo essa situação, ela pode ser caracterizada numa situação de abandono de incapaz. Então, assim, é uma situação muito crítica, né, o que nós estamos vivendo neste momento, e a infância, né, e a adolescência também, né, aí é que eu falo sempre, eles são os maiores sofredores, vamos dizer assim, os maiores penalizados nessa pandemia são as crianças e os adolescentes. Certo, é isso mesmo. E, doutora, é importante porque eu estou engajada numa campanha, né? Eu acho que eu mesmo inventei a frase, eu vi essa frase em algum lugar, não lembro onde foi, né? O que acontece com a criança vizinha à minha casa é da minha conta, sim. É da minha conta, sim, porque senão, o que acontece? Você está compactuando com a violência, porque você não precisa nem se identificar numa denúncia. Você pode ligar, né, para o Conselho Tutelar, você pode ligar para a polícia e você pode ligar para o SEM. É extremamente Disque denúncia. Lá você denuncia não só abuso sexual, mas todo tipo de negligência que uma criança está sofrendo. Então, você não precisa se identificar. Então, é preciso que seja feita a denúncia. É da minha conta, sim. Né? Aquela história de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher também. É uma outra história que está errado. Você está vendo uma mulher ser violentada, ser maltratada, e você não vai fazer nada? Às vezes você não pode ir lá e enfrentar a situação, mas você pode ligar para a polícia, e, né, pode você pode fazer ligar para a delegacia da mulher, né? Doutora, outra coisa que eu quero abordar aqui com você é essa questão de violência doméstica, de abuso e abuso sexual. Estamos falando de duas coisas aqui: abuso, que é relacionado à violência, tá? Abuso emocional e abuso sexual, né? Isso independe de classe social. O que me impressiona, nós vimos agora este caso do Henry, a criança que morreu, e muitos outros casos denunciados. Quer dizer, o Henry é uma classe média alta, né? Morreu num apartamento de luxo, né? E quantas outras crianças de periferia que são espancadas do mesmo jeito. Agora eu quero trazer a questão para o abuso sexual, doutora, porque uma das coisas que é importante a gente pensar e falar é que abuso sexual com relação à criança muitas vezes não deixa marca. Não é preciso chegar a uma relação sexual completa para ser caracterizado como abuso sexual. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que caracteriza um abuso sexual? É quando a criança ela é despertada para sensações e emoções que ela não está preparada. Então, o que acontece? A criança, no início, ela fica sem entender o que está acontecendo. Não cai a ficha, né? Porque, assim, é um estímulo que ela está recebendo. E ninguém, muitas vezes, a não ser nos casos mais de violência que a gente vê que
um bandido vem, aparece e faz, né, alguma coisa, né, um psicopata, né, alguma coisa nesse sentido, o que acontece? A criança, geralmente, ela é abusada por alguém da confiança dela e da confiança da família. E aí, essa confiança, ela é usada para quê? Primeiro com presentes, carinhos, e aí a pessoa vai, de certa forma, desenvolvendo. Então, o que caracteriza abuso sexual? Pedir para a criança se mostrar para uma criança, uma piada, fotos, vídeos, isso tudo nós estamos falando de coisas que nem tocou na criança ainda, né? Mas então, a criança assim, se sente mal com isso. Sim, porque é uma sensação que ela não consegue entender. Então, no início, ela acha estranho, mas, essa pessoa, né, o tio, a tia, né, muitas vezes, uma coisa que eu não gosto é de criança chamando todo mundo de tio e de tia, né, porque é uma coisa complicada, porque isso dá um nível de relação para a criança que muitas vezes pode confundi-la, né. Então, o que acontece? Essa criança, isso vai aumentando e isso vai fazendo com que a criança ela vá ficando, ficando cada vez mais acuada. E o pior de tudo é que a pessoa que pratica o abuso, ela leva a criança a sentir culpa. Você não pode contar para sua mãe, você não pode contar para o seu pai, você não pode contar porque senão eles vão ficar bravos com você. Porque a criança tem essa sensação de que algo não está certo, algo não vai bem ali, né? Então, isso vai levar a criança a um nível de... muitas vezes chega num ponto de ameaça de matar pai, de matar mãe, de matar tia, de matar primo, né, de matar irmão. Então, a criança, muitas vezes, ela se cala nesse lugar por medo da represária que ela pode vir a sofrer. Medo até da reação dos pais, não é? Da reação da mamãe. Se eu falar isso para a mamãe, o que será que a mamãe vai fazer? Então, assim, é sempre importante, né, deixar um diálogo aberto com as crianças. Pode acontecer o que for, a mamãe pode até ficar brava, mas você precisa contar para a mamãe não vai bater, a mamãe não vai brigar, né? Eu falo, lá em casa eu sempre trouxe isso, né? A verdade não merece castigo. Uhum. O castigo, a verdade não merece castigo. A verdade, é claro que vai acontecer algumas coisas, toda ação tem uma consequência, mas você não vai apanhar, a mamãe não vai bater em você, não vai brigar com você, porque se a gente dá essa abertura para a criança, o adolescente, principalmente, né, o adolescente, porque a criança, de certa forma, ela tem esse lugar de confiança no pai e na mãe. O adolescente é que é mais arredio. Então, se deixa esse caminho de fala para a criança, uma fala de acolhimento e de respeito, a criança vai trazer. Por mais que ela ache estranho, ela vai fazer, ela vai falar. Mãe, você acredita que o tio fulano me beijou? Você acredita que o fulano, né, quis me beijar? Você acredita? O grande problema, Bispa, nisso tudo, é quando a criança não é ouvida, não é acolhida. Isso esmaga o coração. Esse é o grande problema. O abuso sexual, Bispa, inclusive foi o meu tema da minha dissertação, né, o abuso sexual na relação mãe e filha. Porque o abuso sexual, ele é traumático, porque ele mexe com a pessoa com aquilo que ela não está preparada. Mas o que causa um trauma ainda maior é essa voz que não é ouvida. O fato da criança não ser ouvida, não ser acolhida nessa fala, é o que mais causa dano, porque aí ela começa a duvidar dela mesma, porque ela não consegue duvidar do pai, da mãe, né, do tio, do vô, ela não consegue, porque ela ama aquelas pessoas mais do que ela ama ela mesma. Né? Então, ela vai ficar na dúvida, meu Deus, será que realmente a mãe fala, não, minha filha, você deve ter se enganado. Aí a criança fala, eu enganei, né? E aí acontece de novo, né? Acontece de novo. E aí a criança fala, não, eu tô vendo coisa, isso não é verdade, isso não é assim. Então, é extremamente importante que as mães, né, as avós, né, os tios,
tias, primos, a professora, né, todas as pessoas que estão ali próximo dessa criança, deem ouvido a ela. Se a avó, o pai e outras pessoas tivessem ouvido o Henri, talvez ele não teria morrido. Com certeza. Talvez, a gente não sabe, né? 2 mais 2 nunca é 4, no que diz respeito ao ser humano. Mas será se tivessem dado ouvido para ele, né? As pessoas têm que entender que... Tivessem dado a importância ao que ele trazia. A devida importância. Ele falou, né? Não foi por falta de fala, ele falou. Ele falou muitas vezes. Ele pediu, né? Ele chorou. Uma criança que você vai deixar ela num lugar que ela não quer ficar e ela tem vomita porque não quer ficar, isso não é normal. De engolir, né? É difícil de engolir isso aqui, eu não posso ficar com isso aqui não, eu vou e vomito aqui para ver se alguém entende o que está acontecendo, né? E aí, naquela noite fatídica, né, que foi o que aconteceu. Então, é muito triste. Eu acho que o problema do abuso, seja ele qual for, físico, né, emocional, o sexual, o grande problema é não ser acolhido, não ser ouvido. Querida, vou te chamar de querida doutora Rose, porque é minha querida e é doutora Rose também. E a senhora é muito querida. Muito obrigada. A minha produção já está aqui mostrando os minutos, porque por mim, eu deixo a entrevista correr. Eu acho muito interessante que o povo acorde, que as mães acordem, que os pais acordem, né? Que as crianças sejam salvas. Mas agradeço novamente a sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço. É sempre um prazer participar. Até logo, doutora. Tchau, tchau.